Esse vídeo apresenta como realizamos todo o processo de mapeamento de risco psicossocial, o MRPS. O processo começa com um alinhamento inicial. Realizamos uma conversa com o cliente para conhecer melhor a empresa, número de funcionários, setores e área de atuação. Depois, a empresa recebe esse vídeo, onde explicamos exatamente como funciona cada etapa do processo por dentro, qual é a parte que cabe à empresa e como nós entregamos o seu mapeamento de risco, o relatório final. A pesquisa precisa seguir as recomendações técnicas do Guia do Ministério do Trabalho e Emprego. Não é indicado aplicar qualquer questionário. Ele precisa seguir algumas especificações técnicas, ter base científica, validação nos órgãos competentes, cobertura dos 13 fatores de riscos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e ser anônima. A participação dos colaboradores é fundamental neste processo e cabe à empresa informar ao colaborador que ele vai responder uma pesquisa e do que se trata a NR1. Ou seja, ele não deve responder à pesquisa às cegas. Outra exigência central é que a pesquisa seja anônima. O funcionário não pode ser identificado, tá? Para te ajudar, nós criamos um outro vídeo explicando tudo sobre o mapeamento de risco e sobre a NR1 para o seu colaborador. Para atender às exigências do anonimato, a pesquisa é feita online, via Google Forms, tá? O formulário, ele inclui um vídeo curtinho, né, explicando, né, orientando sobre o preenchimento, e na identificação coletamos apenas a função e o setor. Em empresas menores, tá? Tipo com 3, com 5, com 7 colaboradores, nós agrupamos os participantes em categorias amplas, como funcionário, atendente, vendedor, e os setores também, como loja, operação. Isso garante a coleta de dados sem qualquer risco de identificação e a integridade metodológica da pesquisa, ou seja, a gente cumpre as especificações técnicas do Guia do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? A empresa vai receber um único formulário e ela recebe ele por e-mail. Então, a identificação da empresa ocorre pelo próprio e-mail para o qual o formulário é enviado, tá? Para empresas com poucos funcionários, recomendamos deixar um notebook num lugar reservado. Cada pessoa responde individualmente. O processo leva entre 20 e 30 minutos no máximo, tá? Ao finalizar a pesquisa e clicar em enviar, aparece a opção responder nova pesquisa. E o próximo colaborador já pode iniciar. Simples assim, tá? Cada resposta enviada aparece automaticamente aqui no formulário. Ao final, nós coletamos e organizamos esses dados em uma planilha. E esses dados da planilha são integrados a um dashboard de tabulação que eu vou te mostrar agora, tá? Nada nesse dashboard é manual. Todo o processo é gerado através de fórmulas, o que garante, né, a integridade metodológica, tá? E a validade jurídica do resultado. É aqui que colocamos os dados que nós coletamos lá naquela planilha do Google Forms. Como você pode ver, aqui está os cargos, as funções, os cargos e todas as respostas, tá? Muitas vezes, os fatores de riscos podem estar concentrados em uma área específica da empresa, tá? Então, a matriz, ela pode ser apresentada separadamente por setor. Se a empresa é pequena, que eu já expliquei, a gente põe um setor só. Mas se a empresa é grande, a gente pode separar esses dados por setor, facilitando, né, futuras intervenções. Toda a tabulação do dashboard é para gerar esse documento aqui para você, tá? A sua classificação de risco psicossocial. Uma exigência importante do guia do Ministério do Trabalho e Emprego é que essa matriz
apresente análise tanto quantitativa quanto qualitativa, tá? Essa é uma exigência importante do guia do Ministério do Trabalho e Emprego. A análise quantitativa, ela está relacionada à gravidade, quantas pessoas podem ser afetadas. A qualitativa, ela avalia a probabilidade do risco ocorrer. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Se um avião cair, provavelmente ninguém sobrevive. A gravidade é altíssima, mas estatisticamente, aviões são um dos meios de transportes mais seguros do mundo. Então, gravidade alta, probabilidade baixa. E é exatamente esse cálculo que o dashboard realiza, seguindo critérios de probabilidades para gerar a sua matriz de risco, que é essa parte aqui, tá? E ela contempla todos os 13 fatores de risco, né, exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A matriz de risco, ela é integrada ao relatório final. Vou mostrar ele aqui para você, tá? Essa matriz, ela é integrada ao relatório final. E esse relatório é o que você vai inserir no seu PGR, né, no seu programa de gerenciamento de riscos. Algumas empresas são liberadas do PGR, mas daí elas têm um outro documento que é o AEP, a Análise Ergonômica Preliminar. Um desses dois documentos a sua empresa já tem, e é onde você vai inserir esse relatório final, tá? Esse relatório, ele segue uma estrutura. Cada etapa desse relatório encontra respaldo no Guia do Ministério do Trabalho e Emprego. A excelência metodológica aplicada ao MRPS está fundamentada na integração da análise de dados. Não são processos soltos, isolados, até porque esse documento ele precisa ter validade jurídica, né? Caso a empresa venha precisar futuramente. Por isso, esse relatório possui tantas informações técnicas, tá? Na sequência, né, que inclusive a gente inseriu aquele fluxo que eu te mostrei lá no início. Na sequência, nós inserimos a matriz de risco da empresa, tá? E podemos criar uma matriz de risco para cada setor, né? Quantos setores a empresa tiver, tá? Nós também incluímos, né, um modelo de intervenção. Esse modelo que a gente criou, que a gente criou aqui, ele está baseado nos fatores de risco da matriz que a gente colocou lá em cima, né? Só que essas medidas de prevenção são só uma sugestão, tá? Porque nós não podemos definir assim unilateralmente as ações que a empresa vai realizar, caso tenha riscos críticos ou altos. A definição final, ela é feita alinhada com a empresa, né, numa próxima etapa. Mas é importante observar que se a empresa tiver riscos críticos ou altos na sua matriz de risco, ela precisa definir uma medida de prevenção imediatamente, tá? O que não significa que ela vai ter que contratar alguém de fora para fazer isso. Muitas vezes, ela pode apenas realizar mudanças internas, né? Mexer nos próprios processos, nas próprias metas, enfim. Só que vale lembrar que a empresa não precisa, assim, necessariamente eliminar riscos, porque às vezes ele é inerente ao negócio dela, mas ela vai ter que criar ações para mitigar, para reduzir ou controlar esses riscos, tá? Ao final, o documento é concluído, né? Assinado por mim, e a gente ainda inclui aqui embaixo algumas referências técnicas para quem quiser se aprofundar, certo? Eu finalizo aqui a apresentação do nosso processo do MRPS. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, é só você me enviar a sua pergunta. Será um prazer te ajudar. Obrigada.